Crônicas, capítulo 19. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e este castiga-o. Vejamos, esse capítulo 19 é justamente aquela parte problemática do segundo livro de Samuel, quando narra a guerra de Israel contra os Amonitas, justamente o que vai desencadear aquele período que Davi não vai à guerra e tem o problema lá do adultério com Batseba. Só que aqui simplesmente não fala nada a respeito daquele assunto, porque a visão do livro é outra completamente diferente. Veja no versículo 1, capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. O reino de Amon ficava na Transjordânia, e eram os descendentes de Ló, ou melhor, eram descendentes de Ló. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Aí eles criaram uma intriga, levantando uma suspeita de que Davi estava espionando a terra, coisa que não era. Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. Aqui a narrativa não é como de Samuel. Quando fala que os rapou, ele rapou metade da barba. Ele tirou metade da barba desses homens e deixou a outra metade. Ele fez uma forma de ultrajar, de humilhar. E para o judeu, rapar a barba era uma afronta muito grande, porque era extremamente proibido pela lei de Moisés a pessoa aparar, cortar, muito menos tirar a barba. E eles tiraram só a metade, que era um ato vergonhoso. Rasgou as vestes e mandou-os embora. O que vai acontecer aqui? Davi, ele vai ficar chocado com aquilo e vai tomar uma atitude de quê? De guerra contra Amon, coisa que não estava planejada. Mas é aquela questão, como nós sabemos que o Senhor queria transferir para Davi os reinados em torno ali, todas aquelas nações, Amon também teria que ser dominado por Davi. E você percebe que ainda que Davi quisesse ser amigo de Amon, Amon se levantou contra Davi, mas isso vinha de Deus. Outro detalhe também que você pode perceber é que no capítulo 18, quando fala no verso 11 das nações dominadas, o próprio Amon já estava incluído. Você lê ali, você vai encontrar Amon. Qual é a resposta para isso? É porque o capítulo 18 é uma relação geral de todas as conquistas de Davi ao redor de Israel. Já o capítulo 19 é uma narrativa particular de como foi a tomada de Amon, que já havia sido incluído no capítulo 18. São coisas que a Bíblia apresenta de acordo com a disposição do autor e, acima de tudo, direcionado por Deus. Verso 5: e foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Outro detalhe, eles ficaram na região de Jericó, lembrando que Jericó, ela foi destruída por Josué. E Jericó só vai ser reedificada por um homem chamado Iel, lá na frente, na época após a divisão do reino. Então quando você fala assim, Jericó, então era o quê? Jericó era a região de Jericó, que era justamente um local que não tinha habitação nessa época. Você só tinha escombros, era um local isolado, que justamente não ia ter ninguém também para vê-los sem barba pela metade, até que a barba do outro lado crescesse e ficasse aí sim por igual. Aí diz assim no versículo 6: vendo pois os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá. Eles fizeram uma coalizão para resistirem à investida de Davi. Por isso que justamente todos eles serão dominados por Davi. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente,
E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Lembrando que todas essas nações ali da Mesopotâmia ficam ao norte de Israel, Síria, Maaca, Zobá e etc. O que ouvindo Davi, enviou Joabe todo o exército dos seus homens valorosos. A peleja que vai acontecer. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, ou seja, 2 grupamentos, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Veja, Joabe, ele mostra um equilíbrio. Ele divide, uma estratégia boa, dividiu 2 grupamentos, botou um outro grupamento com seu irmão Abissai e ficou com outro grupamento. Disse, quem precisar, um socorre o outro. E que o Senhor dê a direção, que Deus vai fazer o que é melhor para ele. O plano de Deus vai se cumprir. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. Quer dizer, a grande vitória de Davi acontecia sempre. Ele sempre triunfava, presente ou não. 16. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. Esse da além do rio, quando nós falamos, é aqueles que habitavam acima do Eufrates, que eram nações, como nós falamos, da Mesopotâmia, que não pode ser confundido. Quando fala da além do rio, tem da além do rio do Jordão e da além do rio no sentido de nações que são de cima da Mesopotâmia. E diz assim, e Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, juntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E, tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Veja aqui, quando fala que eles passaram o Jordão, é no sentido de passar o rio Jordão, que dividia as 2 bandas ali de Israel. Quando se referem às nações que estão além do rio, ou da além do rio, não seria o Jordão, mas sim as nações de Mesopotâmia, que a gente chama de Mesopotâmia de baixa para alta. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos e carros, e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, olha só, fizeram paz com Davi e o serviram, viraram tributários, vassalos. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Porque, na verdade, e você já percebeu até porque eu já comentei, essas pelejas aconteciam porque eles vinham para cima de Israel, automaticamente Davi os venciam, e eles se tornavam tributários e vassalos de Davi. É como acontecia na época de Josué, na invasão da terra prometida, lembra? Ali as nações é que vinham para cima de Josué, mesmo sabendo que iriam ser derrotados. Elas vinham para cima de Josué e Josué exterminava todas aquelas nações. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo 19.